Olá, meus alunos, minhas alunas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje a gente vai fazer a correção da semana 2 do PET 2 do terceiro médio. Vamos começar? Questão 1. Complete a tabela a seguir. O item classificação refere-se à reta crescente, reta decrescente ou reta horizontal. Nós temos aqui 3 equações de reta e nós temos que completar a tabela com a inclinação, coeficiente linear, raiz se houver e a classificação dela. No item A, nós temos a seguinte equação, y igual a 2x mais 8. Gente, a inclinação é dada pelo A, tá? A forma que a gente tem aqui, ó, a equação da reta, ela pode ser representada assim, y igual a x mais b. O A é a inclinação. Então, quem é o A aqui, ó? Quem tá com x, o cara que tá com x. Então, ele vale 2. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o cara que tá sozinho. Tá acompanhando ninguém. Quem é o cara que tá sozinho? É o B, que é quem aqui? O 8 ou mais 8. Para a gente achar a raiz, o que nós vamos fazer? 2x mais 8 igual a 0. Por quê? Porque a gente chama de raiz o valor do x que faz com que o y seja 0. No caso, quando a gente está traçando a reta, raiz é o ponto em que a reta corta o eixo x. E isso acontece quando o y vale 0. Então, a gente tem aqui 2x igual a menos 8, x igual a menos 8 dividido por 2, meu x vai ser igual a menos 4. Classificação. Essa equação aqui é a equação de uma reta crescente. Para a gente saber que é crescente, tem duas maneiras. Primeira maneira, você pode dar valores para o x e você vai perceber que à medida que o valor do x aumenta, o y também aumenta. Ou simplesmente olhando a inclinação. Se a inclinação da reta é positiva, então a reta é crescente. A função é crescente, ok? Tem B. Y igual a menos 3x mais 10. Inclinação é o cara que acompanha o x, é o meu A. Nesse caso, menos 3. Coeficiente linear. Cara que está sozinho, o B é o 10. Raiz se houver menos 3x mais 10 igual a 0 para eu achar a raiz. Então, eu tenho menos 3x igual a menos 10. Eu dou muita aula para o fundamental, então eu uso muito multiplicar por menos 1. Fico com 3x igual a 10. Quem seria o meu x? 10 dividido por 3. Então, aqui a minha raiz é 10 terços. Classificação. Meu A é negativo, então decrescente. Ok? Ou coloca valores para o x e para o y e você vai perceber que quando o x for um valor maior, o y vai ser um valor menor, que à medida que o x aumentar, o y vai diminuir. E tem C. Y igual a 2021. Inclinação. Gente, tem A aqui? Tem X aqui? Não, não tem X. Se não tem X, é porque o cara que estava multiplicando X é quem? É 0. Então, a inclinação aqui é 0. Coeficiente linear é o cara que está sozinho, é o meu B. 2021. Raiz, se houver. Tem raiz em algum momento, essa reta ela vai cortar o eixo X? Não. O Y sempre vai ser 2021. Então, aqui não tem raiz, não possui raiz, tá? Não há raiz. Classificação dessa reta. Ela é uma reta horizontal. O valor do x pode variar, mas o y vai ser sempre 2021. Tranquilo? Então, vamos para a questão 2. Questão 2 é uma questão grande, vou passar para vocês as informações aqui para a gente chegar na parte de cálculo, que também já foi aqui adiantado para a gente não ficar toda a vida fazendo continha boba. Na vida real, acontece do gráfico de duas grandezas ser aproximadamente uma reta. O gráfico a seguir mostra 5 pontos mais ou menos alinhados. E mais ou menos alinhados aqui porque eles estão próximos à reta, né? Mas eles não pertencem a essa reta.
E aí a gente tem aqui que essa equação da reta é y igual a x mais b. Então, a gente tem aqui uma soma de x, que é a soma dos x, né, da abscissa dos 5 pontos. A soma de y, que é a soma da ordenada dos 5 pontos. Uma soma de x vezes y, que é a soma do produto de x com y. E uma soma que é SQ, que é a soma do quadrado do x. E aqui o n, que é a quantidade de pontos que a gente tem. E o azinho, que é esse a aqui, que é quem? S de x vezes S de y menos NS de xy sobre S quadrado de x menos SQ. Menos N vezes SQ. E o B, que é o S de y menos A vezes S de x dividido por N. Tá. Vamos ver o que tem mais de informação a respeito disso. Observe as somas que aparecem na parte superior direita da figura. Usando essas somas, é possível encontrar a equação y igual a x mais b de uma reta, que se aproxima desses 5 pontos. A quantidade de pontos é dada por n igual a 5. As fórmulas para A e B são dadas acima, por exemplo. Então, aqui ele apresentou para a gente uma tabela com outros 5 pontos, né? Ali no início, a gente estava generalizando. Aqui, ele colocou valores para esses pontos. E daí, ele usou a regrinha, a formulazinha para achar o A e o B e escrever a equação da reta e chegar aí numa reta que chega próximo a esses pontos, né? Que esses pontos estão bem próximos a essa reta. E aí pede para que a gente faça a mesma coisa. Então, agora é a sua vez. Faça o mesmo com os dados a seguir. Então, nós temos uma outra tabela com outros 5 pontos e precisamos de fazer a mesma coisa. Então, vamos começar em ordem, né? Que eu só coloquei a formulazinha de novo, porque eu achei importante, eu acho que fórmula é mais difícil a gente decorar, então eu gosto de ficar repetindo para a gente ficar visualizando e conseguir gravar essa relação que é apresentada para gente. E aí, o que a gente tem aqui? Deixa eu só fazer uma troca aqui, que eu fiz tudo em vermelho para chamar a atenção, que já é a cor que eu uso, né? O SX foi 1 mais 8 mais 15 mais 23 mais 31, que deu 78. Meu SY, menos 16,5 mais 3 mais 27 mais 44 mais 74, que deu 131,5. Meu SXY foi 1 vezes menos 16,5 mais 3 vezes 8, ou 8 vezes 3, não vai interferir, mais 15 vezes 27 mais 23 vezes 44 mais 31 vezes 74. Deu 3.718,5. Meu SQ, que vai ser igual à soma do quadrado de x. Então, 1 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, mais 23 ao quadrado, mais 31 ao quadrado. 1.780. Para achar o A da equação, eu vou usar essa regrinha que está apresentada para vocês aqui. Então, eu vou pegar o SX, que é 78, está aqui, vezes o SY, que está aqui, 131,5, menos o N, são 5 pontos, então meu N é 5, então menos 5 vezes o SXY, dividido por SX ao quadrado, então 78 ao quadrado, menos 5 vezes o S do quadrado de X, então menos 5 vezes 1.780. Isso deu aqui 2,96, só que você não precisa, eu trabalhei com todas essas casas, mas vocês podem aproximar para 2,96 para ficar mais fácil de vocês fazerem o cálculo. Eu tenho um hábito, gente, eu gosto de chegar assim o mais preciso possível, então geralmente eu evito arredondar, mas vocês podem. O P é o SY menos o ASX dividido por N, então SY 131,5 menos o A, eu usei o A todo, mas você pode usar só o 2,96, vezes o SX, que é 78, dividido por 5. Então, você também pode arredondar aqui, só que aqui, né, se você for deixar 2 casas decimais, você vai colocar uma coisa próxima a menos 19,88, porque se a gente for esquecer daqui para cá, o 6 vale mais que 5, então tem que somar 1 ao algarismo que está anterior ao 6. E aí a equação ficaria assim, y igual a 2, menos 19, tem uma coisa errada aqui. Gente, na hora de fazer a equação aqui, né, foi feita uma troca aqui, a minha equação seria y igual a 2,960049715909x
menos 19,87677556681. Ou, se você aproximar, o valor que você aproximou, tá? Eu extraí aqui e coloquei o x no lugar errado. Mas o gráfico tá de acordo aqui, porque se eu tivesse feito o gráfico com a informação anterior, a minha reta teria ficado com inclinação contrária ao que ela ficou, e os pontos estão bem próximos da minha reta. Como eu estava trabalhando com valores quebrados, né, muitas casas decimais, né, valores assim bem variados, eu achei que o gráfico não ficaria bom se eu fizesse à mão. Então eu usei um aplicativo chamado GeoGebra. É um software livre, tá? O que quer dizer isso? Você não paga para usar, ele é gratuito. E é uma calculadora algébrica. Então eu usei essa calculadora algébrica para traçar o gráfico dessa função. Voltando, porque os valores estavam muito quebrados, não ia ficar bem feito fazendo à mão, tá? Então, aqui, ó, coloquei do jeitinho que o PET trouxe para vocês, de 5 em 5, de 20 em 20, e coloquei os pontos aqui bem próximos. Tracei os pontos com as coordenadas que a gente tinha e depois pedi para traçar a equação da reta, que foi a equação que a gente encontrou, tá? E aí, os pontos ficaram bem próximos à nossa reta. E aí, a gente vai para a questão 3. Alex, o codador, ataca novamente. Desta vez, ele resolveu escrever um código ao lado para calcular os coeficientes A e B da reta que passa pelos pontos distintos P, XP, YP e Q, XQ e YQ. No caso em que XP é igual a XQ, a inclinação não pode ser calculada como A igual a ΔY sobre ΔX. Por quê? Quem é ΔX? ΔX seria o XP menos o XQ. Só que eles são iguais. Então, o nosso ΔX seria o quê? Zero. O que iria acontecer? Nós teríamos zero no denominador. O denominador não pode ser zero. Então, por isso, a gente não pode calcular dessa forma. Por quê? Porque o denominador seria zero e não pode. Então, o denominador seria zero. Letra B. Se XP é igual a XQ e YP é diferente de YQ, como é a reta? E o que se pode dizer sobre a inclinação? Imagina comigo, o x está variando de valor e o y não. Então, essa reta é uma reta o quê? Acompanha comigo. O x não está variando de valor. XP é igual a XQ. E o y está diferente. Então, como é essa reta? Essa reta é uma reta o quê? Vertical. Ela vai ser assim, ó. Então, é uma reta vertical. O que se pode dizer sobre a inclinação dela? Ela não tem inclinação, porque ela é uma reta vertical. Ok? Bora então. Letra C. Como é a reta se XP é diferente de XQ e YP é igual a YQ? E quanto vai dar a inclinação? Gente, contrário agora, né? O X está diferente, mas o Y está igual, então a reta vai ser assim. Então, ela vai ser uma reta o quê? Horizontal. Ela é uma reta horizontal, ela é paralela ao eixo X. Então, ela não tem inclinação. Por que ela não tem inclinação? Porque o A é zero, ok? Essa reta aqui da letra C é parecida com o que a gente fez lá na questão 1, o item C da questão 1. Letra D. Explique por que o coeficiente linear pode ser calculado como B igual a YP menos AXP. Uma das maneiras da gente encontrar a equação da reta é usar isso aqui. Certo? É uma das fórmulas de equação da reta. Se a gente troca de lugar aqui, a gente deixa AXP mais B igual a YP. E se a gente brinca um pouquinho deixando o B sozinho, a gente chega em YP menos AXP. Então, por isso, né? Porque é o que? É simplesmente pegar a equação da reta e isolar o B.
Deixar a inclinação, o coeficiente linear isolado, tá bom? Letra E, certo ou errado? O coeficiente linear também poderia ser calculado como? É a mesma coisa do item anterior, que a gente acabou de falar. Não faz diferença se é XP e YP ou se é XQ e YQ. Então, a gente já falou, isso aqui está certo. E então, turminha, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Eu achei meio cansativo, porque eu achei assim, gosto de ficar trabalhando com valores muito quebrados, eu prefiro coisas assim que variem um pouquinho o nosso trabalho, que desafiem a gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado, ficou com dúvida em alguma coisa, coloca nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. O canal precisa de vocês para crescer, né? Somos uma equipe. E se você não conhece o canal do tio Marcos, corra lá que ele tá fazendo as correções do PET de português. O canal dele tá bombando e ele é muito didático, você vai amar o canal dele. O link pro canal dele tá na descrição do vídeo. Grande abraço, fiquem bem, que se cuidem.